Bem, o que acharam do trabalho, primeiramente? Bom. Fez pensar Bom, um né? pouquinho. Oi? Além de ser de consulta, ele tem que dar uma pesquisadinha legal. É, né? O objetivo mesmo era o intuito da pesquisa, né? Porque justamente por ser um assunto, não que seja maçante, né? Mas um assunto que é muito teórico, né? Às vezes faz necessário um momento mais solitário, digamos assim, para que a gente consiga ter uma leitura mais eficaz, né? Eu achei que de modo geral, eu ia obter essas respostas que o Douglas, acho que foi, né? Falou aí. Bom, hoje nós temos que falar sobre controle de qualidade. O que é controle de qualidade? O que a gente necessita para que se obtenha qualidade dentro de um processo? Seria a mão de obra qualificada? Mão de obra qualificada, planejamento, fase, né, de processo de produção. Isso, né, inclui o monitoramento durante, né? Monitoramento. Porque o que nós tínhamos, o que a gente já sabe com muita clareza, né, muita lucidez, que metrologia, né, ela, além de investigar, interpretar um processo, ela serve também para dar parâmetro pós-execução do processo, quando se trata de produtos, por exemplo. Então, nós temos aí a qualidade, né, olhada por uns 3 prismas, né, que são os conceitos gerais, aquele que determina, né, a palavra qualidade, né? Quando a gente fala em qualidade, logo vem à cabeça algo que está em padrões, né? Que está aí com preciosismo, né, de processo. Mas a gente tem que entender a qualidade como um modo também, né, de controle. E controle de quê? Qualidade. Posso dizer que é um controle metrológico? Posso, né? Sim. Então, por que vocês acham que as empresas começaram a ter que implantar este controle de qualidade? Para ela ser aceita no mercado lá fora, né? Exatamente, né? Por uma questão aí de competição. Então, a gente vê que, através da competitividade, né, do mercado, sempre que vocês virem algo dando certo, pode ter certeza que mais pessoas vão querer fazer. Não é isso que a gente vê na prática? Isso, né, se chama competição de mercado. Para o consumidor, isso é bom ou ruim? É bom, sinal que está indo um produto de qualidade. É bom, né? Ter 500 postos de gasolina, né, de combustível dentro de uma cidade pequena é ótimo. Para quem? Para o consumidor, né? Isso acaba tendo que ter aí uma competitividade na questão preço. Mas aí que está. O produto sai barato, mas ele pode sair de qualquer modo? Não, né? Tem que ser um produto bom. Perfeito. Teoricamente, não. Teoricamente, né? Então, o que a gente tem hoje, né, perpetuando aí dentro dos padrões, dentro do que a gente conhece aí sobre qualidade? A gente tem que a qualidade, ela está mais acentuada, né, de acordo com proliferações aí de técnicas japonesas, né? Nota-se que vem lá da parte ocidental aquela questão de uma engenharia, né, mais eficaz, uma engenharia mais rápida, né, do processo. Então, isso implica no quê? Na redução do tempo, né, da produção de um determinado produto. É ou não é? Hoje aí nós conseguimos verificar principalmente a questão dos eletrônicos, né? Os produtos eletroeletrônicos, eles estão mais eficazes, menos robustos e com uma gama aí de tecnologia chegando a cada dia mais rápida no mercado. Então, a gente verifica isso no celular, né?
não é? O ano passado, mais ou menos praticamente lá, fim do ano, né? Tipo, outubro, por aí, eu comprei um telefone que era um lançamento. Já tem vários lançamentos após o meu, da mesma linha. Então, mostrando, né, que a tecnologia ela está cada vez mais avançada. E isso requer um controle ainda maior, não só daquelas empresas, né, que estão ali destinadas a confeccionar, a fabricar, a produzir um produto, mas também de quem? Dos órgãos que fazem o controle, né? Quando iniciamos a estudar metrologia, o que que a gente verificou? Que a gente tem lá um processo de comparação, né, dentro da empresa, da indústria, né? A gente tem lá uma aferição quando o produto está ali sendo embalado para o consumidor, e depois um órgão que fiscaliza, né? Porque vimos que o Inmetro ele tem a função de estabelecer padrões de fabricação, de vendas, né? E de garantia do usuário lá com um produto, né? Já sendo entregue para esse. Bom, então, se eu fosse falar de qualidade, o que vocês poderiam me dizer? O que nós podemos agregar à palavra qualidade de acordo aí com o nosso cotidiano, usuário, empresa, né, que fabrica, consumidores? Quem é que pode me dar características para a qualidade, por exemplo, dentro da fabricação do produto? No caso, seria um laboratório de pesquisas? Pode ser. Por que nós podemos aceitar, né, parcialmente? Sabemos que teria que ter mais um complemento nessa resposta do seu Pedro. Porque quando ele fala um laboratório, ele está querendo fazer a verificação de que o produto, seja ele qual for, não importa se é um combustível, né, que foi saído lá deste lado do petróleo e saiu um combustível, ou se nós estamos aí fazendo a aferição de uma peça mesmo mecânica. O que o laboratório quer? Comparar metrologicamente e fazer o aceite desse produto. Então, por exemplo, uma característica da qualidade dentro do processo de fabricação seria exatamente o atendimento, né, às especificações de quem? Do cliente. Do cliente ou das normas? Das normas, né? Das normas. Atendimento às especificações do cliente, eu poderia dizer que é a qualidade com foco em quem? No consumidor, né, gente? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, né? Então, quando eu tenho a palavra qualidade e eu tenho ela, né, com foco em vários setores, esses dois, por exemplo, a gente consegue fazer a verificação disso bem claramente. Dentro do processo de fabricação, não importa se eu estou fabricando essa caneta aqui, eu tenho que atender às exigências, primeiramente, das normas técnicas, que já fez o processo de investigação, de comparação, tudo aquilo, né, que a gente estudou lá nas primeiras aulas, que eram os processos que tinham que ser observados a fim de nós termos um catálogo metrológico de um produto ou de um serviço. Nós vimos isso. Então, isso, né, a gente faz dentro ainda desse processo. Bom, e qualidade, né, dentro do valor? Do valor do produto. Como que a gente consegue fazer essa comparação? Valor é o custo-benefício, né? Dependendo do benefício, Exato. pode ser um valor caro ou não, né? Isso aí é relativo. Exato. Custo-benefício deste produto. Ou seja, eu tenho que ter uma
um bom desempenho, uma boa ergonomia, por um custo, né, acessível ao bolso, né, mediano vamos falar do nosso caso aqui, né, dos brasileiros, né, dentro do que é aceitável. Então, Tudo pode ser barato, mas também não adianta nada, não. Se a qualidade for muito ruim, não isso. Então, é aquela famosa frase clássica, né, que às vezes o barato está saindo caro. Então, por exemplo, nós podemos chegar na concessionária, comprarmos um carro hatch pelo preço de um carro sedã? Não. Em tese, não. Mas, se eu disser para vocês, bom, vou vender este carro, tá? Da mesma linha que o senhor está querendo comprar, só que é a linha hatch. Porém, eu lhe dou airbag, eu lhe dou freio ABS, direção hidráulica, banco de couro. O que mais Alarme. que nós podíamos agregar de valor? Alarme, trava. Alarme, interface, N coisas que eu poderia dar que se ele fosse um modelo básico, né? Ah, ele dou mais o rádio, tal, de brinde, né? O rádio já instalado de fábrica. Ele vai sair pelo preço de um sedã básico. O senhor leva o sedã básico ou o senhor leva o hatch? Hatch, né? Com certeza. O hatch, com certeza. Eu levaria o hatch. Vamos ver quem é que pensa em agradar o olho dos vizinhos, por exemplo, das pessoas. Mas o que a gente está observando aqui, brincadeira à parte? O que a gente está observando aqui? Nós estamos agregando um valor ao cliente. E que o cliente pondera de pronto e verifica que, de fato, aquele produto, pelo desempenho que ele vai ter dentro da sua vida, do seu cotidiano, ele vale aquilo que está sendo pedido. Então, é isso, né? É a gente usar a qualidade também para esse setor. Bom, quando a gente fala de qualidade com relação ao produto, a gente quer também, né? Aqui nós falamos sobre um outro prisma, que era agregar valor ao produto. E quando a gente fala do produto em si? É qualidade. Exato, né? Vamos falar, por exemplo, das características, né, naturais daquele produto. Por exemplo, qualidade de um produto. Aí no ramo da alimentação. Hoje em dia, a gente tem muito esses fast foods, né? McDonald's e outros aí. O que a gente está requerendo ali naquele produto? Como a gente agrega qualidade num produto desse tipo? Eu tenho como encher o olho do cliente falando, né, de airbag, de alarme, de rádio? Não. A primeira coisa é atendimento. Perfeito. Atendimento. Por incrível que pareça, eu agrego valor ao meu produto com o atendimento. Isso é notório, não só no ramo da alimentação. Por exemplo, a linha, né, que eu comentei agora do McDonald's, eles agregam muito valor a um produto, porque ele é carinho, se for analisar, né? Compra aí um pouquinho de batata frita e paga o mesmo preço de uma porção, se a gente fosse em outra lancheria convencional, para tomar com uma cerveja, por exemplo. É o mesmo preço por um pacotinho desse tamanho, que ainda tem um designer cônico, que as pessoas não se dão conta. Parece que vem muita batatinha, mas vem pouca porque ele afunila. Mas eles agregam valor a esse produto. Como? Com a moça, né? Quando tu entra no McDonald's, eles querem que por mais tanto de dinheiro tu leve esse bonequinho chaveiro para o teu filho, tu comprando o combo, tu ganha o refrigerante. Eles agregam visual muito... ali também, né? Oi? No visual ali, né? Chega ali, é tudo bem bonito, o lanche é bem... Exato, gente. No visual. Vai enganar, né? Infelizmente, enche os olhos. Infelizmente, nós somos movidos pelo visual.
E agora vocês vão concordar comigo. Por exemplo, se vamos no nosso calçadão aqui e vimos aí, às vezes, o vestuário, né? Às vezes não muda nada do que tem lá na loja Renner, vamos supor. É a mesma coisa. A mesma qualidade. Por que que lá é mais caro? Nome? Porque lá... Pode falar, seu Pedro. Por causa do nome? Por causa do nome, já fez o nome, mas porque lá nós temos uma pessoa na portaria, logo que a gente entra na loja, ela fica ali nos dando bom dia, boa tarde, manda a gente se sentir à vontade na portaria. Quando a gente sai, ela quer saber a opinião, fica do teu lado, já para tu ficar meio constrangido se tu não gostou de alguma coisa, tu bota assim, meio, né? Tu não bota nem o ruim, nem o excelente, se tu não gostou de alguma coisa, mas ela tá ali. Isso custa, gente. Isso é agregação de valor a produto. O produto deles é caro pelo que eles entregam. Uma loja limpa, uma loja ampla, uma loja setorizada. Dá aquela ideia de que algo tem que estar com aquele preço mesmo, né? Porque é algo muito bom. Veículos, que nem nós falávamos. Qual é o modo que a gente vê a qualidade do veículo? Por exemplo, se vamos comprar veículos na concessionária, é mais caro ou mais barato? E aí? Do que se Que for acham? comprar direto com a pessoa? Sim. Estou falando em relação aqui à fábrica, a revenda. Tanto faz. Se o senhor comprar um veículo direto na concessionária, o produto deles custa mais caro ou não do que uma revenda da Viviane, por exemplo, que não vende uma linha específica? É mais caro. Mais caro. Mas, se a gente for comprar um veículo zero, a gente vai na revenda da Viviane ou a gente vai na Renault, por exemplo? Na Renault, né? Na Renault. Então, por que isso? Porque qualidade está ligada à marca, está ligada a nome, está ligada na aceitação do que aquilo tem dentro do mercado. E no caso dos veículos, por exemplo, desse exemplo citado, o que a gente logo pensa? Nossa, eu vou estar comprando um veículo zero. A Renault, caso dê algum problema, jamais vai me dizer não, caso eu necessite. Né? Então, a gente fica com aquela ideia de que aquela marca, aquele nome que está sendo emprestado, porque vocês sabem que a indústria, né, os nomes às vezes são emprestados, né? Alguém manufaturou aquele produto, né, e empresta esse nome a outros. Então, exatamente isso. Né? Oi? Passa uma confiança, né? Isso aí uma confiança. O Rodrigo agora disse tudo, tá? Ele resumiu o que a gente quer falar aqui dessa questão da qualidade, né? Dos diversos pontos de vista aí que a gente pode ter dentro do controle da qualidade. A qualidade tem que ser transcendental, que a gente chama. O que significa isso? Sinônimo de excelência, confiança, que é o que o Rodrigo disse, muito bem empregado. Então, por que o fertilizante da empresa tal vende muito? Porque ele tem um nome. Ele carrega aquele nome. Então, logo se pressupõe que a qualidade, né, empregada naquele produto está de acordo com as tuas necessidades. No entanto, que muitas vezes vai ocorrer algum problema e tu nem vai pensar que foi por causa do produto, de tanto que tu confia. Então, a qualidade, gente, ela está intimamente ligada com satisfação das pessoas. Quem são as pessoas? Que eu falo aqui de modo genérico. Quem são elas? Só esmiuçando.
Então, o objetivo das empresas, né, como um todo, ela tem como o alcance, né, de qualidade ao maior número de pessoas possível, com um custo razoável, um atendimento eficaz. Então, essa administração da qualidade, ela foca, como eu já disse, na satisfação das pessoas, consumidores, empregados, acionistas, os vizinhos, né, os lindeiros das pessoas. Então, quando a gente fala, por exemplo, numa loja, né, o que a gente quer? Por que funciona a loja Renner, né? E parece que tem crise e ela não quebra. E outros lojistas fecharam. Por que isso? Pode-se dizer que existe uma junção de pessoas satisfeitas. Desde a dona de casa que compra as roupas lá para as crianças, até as pessoas que estão ali dando bom dia na porta para que tu te sintas bem logo de entrada. Então, isso é importantíssimo dentro do processo de qualidade. Bom, outro exemplo que eu tenho para vocês, para citar, é o exemplo da nossa refinaria aqui em Rio Grande. Eu não sei como está atualmente, mas antigamente, as pessoas que lá trabalhavam gostavam de trabalhar. Tinha uma satisfação de trabalhar lá. Por quê? Porque são trabalhadores natos, né? Porque adoram aquele serviço pesado e estarem expostos a perigo? O que vocês acham? Pelos 30%? As condições de trabalho boas. Pela qualidade, pela garantia. Pela qualidade, pela garantia. Então, é uma junção de coisa. Quem trabalha nesse tipo de empresa, eles têm todo um aparato, né, para a solução do serviço automatizado junto com a sua mão de obra. Primeiro ponto, eles têm uma tecnologia, né, a empresa preza por isso. A empresa cuida da família, da assistência médica, dentária, auxílio escolar para os filhos, né? Auxílio creche, paga para os funcionários estudarem. Isso é uma satisfação de pessoas, que o que acontece? O funcionário levanta cedo e vai muito feliz, porque está virando o ano, ele não vai precisar comprar o material escolar do seu filho, não sai do seu bolso. O seu Pedro falou em 30%, né? O que era isso, seu Pedro? É pela velocidade, né? Sim, toda aquela junção de coisas, mas eu achei que o senhor falava das gratificações, né? Normalmente quem trabalha em empresa petroleira, né? E nessas de adubo, nessas empresas que são amplas, né? Ganham, além disso, participação de lucros. Então, tudo isso é uma satisfação que gera os empregados a falarem bem da empresa. Se eu trabalho lá, falo bem para o seu Pedro vai lá e abastece combustível daquele lugar. Então, a gente tem que olhar a empresa, né, como um todo. Ela tem que atender essas 4 setores que eu acabei de mencionar para vocês. Os consumidores, isso é o primeiro da pirâmide. Ele tem que ser o melhor atendido. Depois, os empregados, eles têm que estar quase que equiparados. O teu funcionário tem que estar tão feliz contigo quanto o teu cliente. Para depois, tu que é dono, né, conseguir ver os frutos disso. E tudo aquilo que está ao teu entorno, que é a contribuição social que a qualidade do teu produto, né, gera nas pessoas. O que é a contribuição social? O que seriam as contribuições sociais? Do funcionário ou da empresa? Do todo, né? Por exemplo, o senhor trabalha numa empresa que contribui para a campanha do agasalho. Houve a chuva de pedras em Rio Grande, a empresa doou tantas telhas.
Aconteceu algum sinistro, né? Alguma coisa, incendiou uma casa, a empresa colaborou emprestando lá a sua brigada de incêndio para participar, né, da extinção do incêndio. Isso é uma contribuição social? Sim. Sim. Isso é qualidade? Então, isso é qualidade, né, gente? Eu diria que sim. Então, os nossos conceitos, né, de qualidade, conforme eu falava, tem que ter a satisfação total do nosso cliente e considerar a qualidade não simplesmente, né, a entrega do produto. Me proponho a fazer caneta, fiz a caneta, vou entregar às livrarias para vender e ponto. Não, eu tenho que ver a qualidade no sentido, né, mais expansivo, mais amplo, né? Então, considerar os custos, né, que nós vamos ter aí para atendimento, né, do nosso cliente, que sobre também, né, para que a gente possa cumprir uma missão, né, uma função também social dentro do nosso, né, da onde a nossa empresa funciona. Bom, o que seria então a gestão da qualidade? O que seria a gestão da qualidade? Seria o controle? Exato, né? Então, é um sistema aí gerencial, né? Onde nós vamos ter um modelo de qualidade tão forte, tão bem implantado, que todos, não importa o número, né, que exista na empresa, todos vão entrar dentro desse sistema, sem muito esforço. Então, o que acontece? Não importa o nível que as pessoas vão estar. Se a empresa tem um bom controle de qualidade, um bom gestor de qualidade, a portaria da empresa vai conversar do mesmo jeito, né, que o presidente da empresa. Então, a qualidade chega desde a hora de que tu dá um bom dia, né, para a pessoa que passou o teu cartão lá na frente. Então, isso é gestão boa de qualidade. Bom, o que é controle? Aconteceu um controle? fato em 2015, né? A fábrica da Timac, né? Ela fabricava 48 mil por mês de adubo, né? Aí teve um mês que fabricou 60 mil. Aí eles falaram que a PL ia ser lá, ia ser alta, 3%. Aí todo mundo enganjado nesse, quando tu falou em qualidade, né? Tá. Falando em qualidade, em controle, tudo. No caso, o disco gastava até o final, se eu quisesse pegar um material usado para usar, a gente usava. 90% enganjado. Só que chegou no mês da PL, disse que tinha zerado, que não ia dar. Aí, no outro ano, foi um desastre. Tem que falar o funcionário, tem que estar... deu demissão, deu tudo, um monte de coisa. Aí, no outro ano, só deu zebra. Aí os caras começaram a puxar para trás. Equipamento estavam para quebrar, eles deixavam quebrar, não faziam uma preventiva. Não fazia uma preventiva. Preventiva. E aconteceu exatamente o que está falando. Falta de gestão. Primeiro lugar, quando a gente é o gestor, né, a gente tem que ter os pés no chão. A gente precisa, para direcionar as pessoas, primeiro lugar, tudo aquilo que tu te compromete é lei. Assim funciona a gestão. Seja ela a gestão da qualidade ou a gestão de um projeto, por exemplo, dentro de uma empresa. Se tu disse que vai entregar para o cliente amanhã, tu vais passar a noite desenhando, fazendo o projeto para entregar amanhã. Tu vais agregar 10 na tua equipe, mas tu vais entregar amanhã. Se tu disse para o teu funcionário que, seguindo tais índices, tais parâmetros, ele terá um bônus, tu não pode chegar no dia do combinado e dar um ônus para ele. Que é o que o seu Pedro, né, comentou. Exatamente. Mas aí, notem, é impossível o gerenciamento da qualidade? Não, né? Não. A implantação da qualidade é algo muito fácil. Por quê? Agora eu vou falar uma palavra que parece que está até em moda, né, em função dos últimos acontecimentos, mas é o efeito manada. Tu coloca na cabeça das pessoas que é possível. Tu podes colocar isso na cabeça das pessoas com o intuito de promovê-las,
com o intuito de dar um prêmio mensal, com o intuito dela ser o funcionário de destaque, não precisa nem dar dinheiro, dela só ser o funcionário de destaque, com o intuito dela ter um momento de folga, né? Ou dar algo como foi prometido lá no caso do seu Pedro. E as pessoas automaticamente aceitam aquilo como fidedigno e assim o fazem. Porém, é muito fácil também tu desmistificar essa ideia. Então, por isso, né, que a gestão da qualidade precisa de um engajamento, né, das pessoas junto contigo. Diferente do controle de processos. O que a gente precisa do controle de processo para o controle de processo? O que é o controle de processo? Eu diria que controlar o processo é ter toda a fábrica numa sequência lógica. Por exemplo, vocês aí que trabalham lá, acho que a grande maioria, no adubo. Adianta eu chamar 20 caminhões para carregar para amanhã, às 10 da manhã, se eu não tenho o adubo... Né? É a logística, né? A logística. Da operação, Perfeito, Rodrigo. O controle de processos é a logística. É a interligação de todos os processos da minha fábrica para que aquele fim, que é o quê? No caso do adubo, sair o meu produto, né? Escoar a minha produção. Então, não adianta eu ter 20 caminhões parados e alguém lá do escritório não ter comprado, sei lá, o bag, o saquinho aquele que embala o produto. Acabei com a logística. Acabei com o controle de processos. Significa que alguém não gerenciou bem a sua parte da produção. Então, o controle de processo é isso, né? Ele não pode ser simplesmente levado, né, de modo a brincar. Não. Toda a fábrica, o impacto das férias de um funcionário, por exemplo, se dá em toda a fábrica. Então, quando cada um é uma peça de um quebra-cabeça, significa que ele é importante dentro do processo. Então, tudo isso tem que ser sincronizado e assim dentro, né, do nosso processo de qualidade aqui estudado, a gente entende que o processo, ou seja, o meu produto que eu entrego, significa que para fazer esta caneta, eu tive várias coisas entrando para que eu tivesse a saída do meu produto dentro do processo. Quais foram as coisas? A matéria-prima para fazer a caneta, a embalagem da caneta, a tinta para colocar na caneta, esta é azul, mas eu faço canetas de no mínimo 4 cores, azul, preta, vermelha e verde, né? Então, eu já tenho 2 tipos, no mínimo, né, de matéria-prima. Estabelecer que os meus equipamentos, os meus maquinários que deixam a caneta com este formato, estão todos ok. Garantir que ninguém vai faltar, né, nesse meio tempo, que se alguém faltar, eu tenho um coringa para cobrir aquela pessoa dentro da fábrica. Ter o escoamento, né, ter para quem vender esse bolo de canetas que eu vou fabricar. Vou distribuir onde? Fabrico aqui em Rio Grande, abasteço Rio Grande, Pelotas, sei lá, São Lourenço. Pode ser. Isso já tem que estar engatilhado dentro do processo. Então, o meu processo é aquele que recebe várias entradas, várias informações, sejam elas matéria-prima, pessoas, né, clientes, enfim, e que entregam, então, aquilo que é necessário aí para o consumidor. Bom, o que seriam, então, as entradas, conforme eu já falei? Tudo aquilo que for insumo, né? Dentro do processo aí de qualidade. Então, as entradas, tudo aquilo que eu vou receber e transformar. Então, meus inputs, né, que a gente chama. As saídas, tudo aquilo que foi gerado e que eu enxerguei, né? Foi feita esta caneta. Bom, então isso é a minha saída, né? Que foi transformado aí. As ferramentas, quem são?
Nós, os funcionários. Exato, né? A gente, os equipamentos, né? Os maquinários, tudo aquilo que eu precisei utilizar para transformar aquela entrada. As ferramentas vão embora junto no processo ou não? Não. Não, né? Então, Não. as ferramentas, né, que está aí dentro do conjunto nós humanos, ficam, né? E são aí reaproveitados para o processo, né? As técnicas, o que seriam as técnicas? Então, seriam as normativas, né? Os parâmetros, as ISOs, né? Tudo aquele conjunto de leis, né, que tem ali dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, de uma fábrica, né, de uma empresa até mesmo pequena, tudo aquilo que rege as normativas técnicas, a gente precisa, né, para que o processo dê certo. Esses dias eu vi, né, quanto é importante a gestão do processo em algo bem simples. Eu fui em uma malharia comprar o uniforme escolar para minha filha. Eu, leiga, eu ia sair com uma peça defeituosa que a dona da malharia, na hora ali de conferir, me disse que ia ter que trocar antes de eu sair da loja. Então, o que aconteceu? A costura, né, o setor de costureira dela ali, enviou a peça costurada do modo avesso. Então, as costas do moletom tinha ali menos brilho, digamos assim, né, que se aquele tecido tivesse do lado original, do lado certo. O que significa isso? Quem é que errou? Só a costureira? O que vocês acham? Errou no mínimo 2 pessoas. Só quem acertou foi a dona da loja, que por sorte, na hora, né, do pagamento, não deixou a peça sair. Porque ela chamou as duas, né, e falou para a costureira que tinha feito aquilo e para a moça que recebe as coisas para pôr no estoque. Não houve o quê? Importante no processo? A conferência. Então, foi confiado que aquela pessoa que fabricou fez o quê? Certo, como se ela tivesse feito certo. Claro que aquela peça que por azar eu estava pegando, talvez fosse uma em 100 que pudesse ter saído certa. Mas alguém no processo falhou além de quem confeccionou, que foi a pessoa que recebe da costura para pôr no estoque. Isso ficou evidente ali na minha frente, porque é pequeno o ambiente, eu escutei ser falado. Então, gente, isso mostra, então, o conjunto que tem que ser as coisas. Precisa de uma gestão e não pode eu falhar dentro do processo de gestão. Porque se eu falho na hora de fazer a conferência, por exemplo, eu estou colocando em xeque o meu trabalho e o trabalho do Rodrigo, por exemplo. Porque eu também estou expondo ele a uma situação de que não precisaria se eu tivesse feito o meu trabalho, que era retornar. Lembra que a gente fazia os ajustes? No nosso caso aqui da mecânica? Então, é exatamente isso. Bom, o que a gente tem como características aí da qualidade? Eu vou botar aqui uma figura. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu só abrir, tá? Ai. Estão enxergando a figura aqui? Sim. Que tipo de gráfico é esse? Só a título de curiosidade. Lá na matemática, né, a gente conhece ele como gráfico espinha de peixe, correto? Isso, né? Então, está aqui. Ó, nós temos como causas, né, do processo e temos o efeito.
Tudo isso, né, são fatores que a gente tem aí como verificação da qualidade. Então, o que acontece? Nós temos aí como causas para um processo, beleza, né, como um processo aí adequado. Por exemplo, aqui, estão enxergando ali meio ambiente. Meio ambiente, tá. Aqui embaixo. Quais causas nós temos aí para apontar, né, o que o meio ambiente pode ocasionar dentro do nosso processo no controle da qualidade? Clima, por exemplo, né? Dentro do nosso processo, isso é um fator que influencia. Aqui fala, né, na questão aí, oficina, né? Nós temos que entender o que é o nosso processo para entender o quanto as nossas condições, né, e variantes climáticas vão influenciar nele. Posso vender material de papelaria ao relento? Nunca, né? Nunca. Mas, por exemplo, eu posso vender carro sem necessariamente ter uma garagem. Posso fazer um feirão, fazer isso, né? Pegar emprestado um campo, como a gente vê aí, e acontece o processo. Bom, outras causas aí, né? Dentro do processo. Mão de obra. É física ou é mental? Qual a diferença entre ambas? A física é o que executa o trabalho, a mental é o que pensa, né? Que faz o projeto, não é isso? Exato. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente terá a junção de ambas. Por exemplo, uma mão de obra física pode ser, né, aquela que está ali mesmo, né, agarrando a pá, como diz, né? Mas daqui a pouco, uma mão de obra na frente de um computador tem os dois processos. Fazer a leitura de equipamentos de aferição dentro de um laboratório, eu tenho só a mão de obra física do laboratorista? Não. Física e mental. Física e mental, né? Por exemplo, em um laboratório, tanto qualquer tipo de ensaio, mas no caso de um laboratório de solos, por exemplo, tem a física, literalmente, são pesados, né, os cilindros, são pesados, né, aqueles equipamentos para dar os golpes, né, que são, parecem uns pêndulos, né, que se segura e solta. Tem que ter uma certa estrutura física para conseguir executar aquele tipo, né, de ensaio. E tem que ter o intelecto, né? Uma pessoa ali focada, treinada, para que faça as leituras de maneira correta daquilo. Então, aí nós podemos ter, né, os dois casos bem divididos, né, ou intercalados. O método, né? Quais os métodos que nós podemos utilizar para a nossa causa, né, ali de mão de obra? Desculpem, né, de qualidade. Procedimento, instrução ou informação? Me deem um exemplo para a gente diferenciar eles. O procedimento é o que exige, né? A operação vai exigir aquele procedimento, independente de quem vai fazer, né? Das normas e o jeito certo de se fazer. E aí tu vais instruir quem vai fazer, né? Ô, Viviane, Exato. procedimento não seria também um desenho técnico? Tem que seguir o desenho. Isso. Um procedimento é aquilo que está descrito nas normas técnicas, no projeto, tudo aquilo que a gente tem pré-estabelecido, seja ele num desenho, seja ele num caderno de normativas, né, particulares aí da empresa, seja da ABNT, isso é um procedimento. Instrução
é aquilo que a gente está ali do lado da... Por exemplo, o meu chefe está a me indicar o procedimento. Isso é instrução? Quem é que executou o procedimento? Eu, né? Sim. Mas pelas instruções e leituras dele, né? Sim. Informação é o acesso que eu tenho a tudo isso. Eu posso saber do procedimento se eu não tiver a informação? Não, né? Não. Não, tem uma logística. Né? Tem que ter uma logística. Adianta eu chegar aqui, olha, nós temos, né, esta caneta aqui, isso é um eixo. Preciso que vocês tirem, né, o dimensional dela, seguindo as normas técnicas pertinentes. Tá, mas eu disse para vocês quais são as normas? Onde estão as normas? Eu não dei o acesso. Então, a informação é o acesso. Se eu chegar aqui e disser, quero saber do dimensional, né, deste eixo, preciso que seja visto através de um paquímetro, botando as medidas longitudinais, transversais, né? Aqui a ponta do eixo. Bom, aí eu comecei a instruir o meu procedimento. Aí já disse para vocês, então vocês vão ter mais conhecimento técnico, né, para executar aquele assunto. Mais informação também. Exatamente. As medidas podem ser como? Então, instrumentos, né, condições locais e inspeções. É isso que a gente vê dentro das fábricas? Muito comum, né, a gente ter nas fábricas tanto a parte de instrumentação, né, para aferição dos equipamentos, e ter um outro setor que chama-se o quê? Inspeção. Quem já viu isso? Quem lá vai medir os relógios, né, os instrumentos lá, para ver se estão fazendo, né, a verificação de pressão, se está pressurizado ou não? Ali onde eu trabalho tem ali, tanto a parte elétrica, mecânica, tudo, tem o pessoal só da inspeção. Isso, gente, tem tudo, né? Quem entra na oficina de manutenção, normalmente, né, pelo menos enquanto eu trabalhava lá, né, mais para trás, nós tínhamos dentro do setor de manutenção a distribuição de diversos técnicos que nos davam ali controle. Controle de quê? De medidas mesmo, né, de dimensionais das coisas. Só no sentido de fazer peça? Não. Em vários sentidos, porque metrologia é controle. E o controle é de tudo. Então, nós tínhamos um setor, assim como a mecânica, o setor de tornearia, a eletricidade, a eletrônica, a instrumentação e a inspeção. A inspeção era aquela que abrangia todos, né? Por quê? Porque dentro do processo de controle, eles são aquelas pessoas que disseram que o Rodrigo, técnico mecânico, fez a parte dele, que o seu Pedro da instrumentação está checando e fazendo monitoramento lá dos equipamentos de aferição, que a Viviane da elétrica botou a funcional, e assim por diante. Eles dão o aval de que a fábrica está alinhada, né? Então, isso faz parte do processo. Isso ainda não é o efeito do meu produto, porque notem, nós estamos analisando aqui e ainda não temos produto nenhum. Por quê? Porque o nosso processo está distribuído no meio ambiente, aonde a gente acondiciona, né? Como que vai ser feita a mão de obra disso?
o método que a gente vai utilizar, as medidas, né? E os maquinários. Como funciona o maquinário dentro do processo? Vamos deixar a máquina funcionar até deteriorar? Vai ter uma manutenção preventiva? Quando deteriora determinado equipamento, a gente substitui? Acopla outro no lugar e manda aquele para manutenção? Como vai ser isso? Quando nós temos processos aí bem distribuídos, né? Quando nós temos aquela junção aí dos processos, a gente tem que saber como que vai acontecer essas coisas. Não podemos, por exemplo, ter uma fábrica que faz costuras e não termos 2, 3 máquinas reservas, se nós temos 10 costureiras trabalhando, por exemplo. Por quê? Porque se uma estragou, já tenho 9 pessoas trabalhando automaticamente. Então, essas coisas a gente precisa entender dentro do processo para que a gente tenha o efeito. A causa, né, daquilo tudo tem que dar um efeito, e o efeito tem que ser positivo. A nossa matéria-prima, como que vai ser? Eu vou ter fornecedores? O fornecimento é próprio? Eu poderia ter, por exemplo, alguma fábrica que o fornecimento fosse próprio? Posso, né? Eu posso. Se eu tiver uma fábrica, por exemplo, de doces em compota, o que me impede de fazer a plantação do doce, da árvore, né, frutífera para aquele determinado doce? Nada. Então, isso a gente analisa do nosso processo. Por quê? Porque a gente já sabe qual é o efeito que a gente quer. Eu tenho em mente aquilo que eu quero entregar para o consumidor. Então, dentro daquilo que eu quero entregar com qualidade, né, com satisfação do cliente, com preservação ambiental, né, com impacto social, eu então faço todo esse traçado aqui, né, por detrás, para conseguir entender o que eu quero fazer de fornecimento de fato. Bom, o que mais que a gente pode saber aí com respeito à qualidade? Como é que a gente consegue implantar esses processos? O que vocês acham? Quais são as fases que a gente pode falar aqui que são aí fundamentais para o desenvolvimento e a implementação de processos? O que vocês acham? Primeiro eu tenho que identificar, que nem eu vi ali naquele gráfico, né? O gráfico mostrava, né, que lá eu preciso de um fim. Bom, a minha finalidade é produzir telefone, então este é o meu produto final. Daqui para trás, eu preciso entender tudo aquilo. Aonde vai ser o meu local, né? Quem vai me fornecer a matéria-prima? Quem vai ser os meus técnicos? Quem vai ser os meus trabalhadores que vão botar, né, em funcionamento os maquinários? Enfim, primeira fase de um processo de qualidade é o comprometimento. O que significa o comprometimento dentro do nosso processo? O que acham? O que é o comprometimento, gente? Tu vai atender a demanda que foi encomendada, a qualidade, oferecer o que tu prometeu, né? Oferecer o que eu prometi. Então, lá o exemplo do seu Pedro, né?
Não adianta, porque se os consumidores não acreditarem na gente, não vendemos o produto. Se vendemos o produto às custas dos nossos funcionários, também não teremos êxito na próxima etapa, porque os nossos funcionários deixaram de acreditar na gente. Então, o comprometimento, né, ele visa a apresentação do produto. Eu quero abrir uma indústria, né, do ramo alimentício, vamos supor, para fazer uma concorrência positiva, né, com todo. Isso é a apresentação do meu produto. Isso é colocar em pauta, né, é debater naquela fase preliminar qual é a minha missão, qual é o meu objetivo. Então, nesta missão do que eu quero entregar para as pessoas, eu consigo, então, fazer uma estruturação. Ou seja, me estruturar, né, economicamente para conseguir botar para frente esse projeto, me estabelecer no local que eu preciso, né, porque o local também tem que ser estratégico, né, e assim por diante. Eu tenho que fazer com que as pessoas confiem em mim. Primeiramente, aqueles que trabalham para mim. Então, isso eu tenho até um outro exemplo que aconteceu hoje comigo. Eu fui nesse mercado novo que abriu na cidade. Acho que vocês já viram propagandas, né? Todos, né? Não sei quem já foi ou não. Bom, enfim. Eu fiz algumas pequenas compras ali. Na verdade, eu fui não pelo marketing que eles fizeram, eu fui porque estava perto de onde eu estava trabalhando. Bom, mas enfim, eu cheguei na boca do caixa e um rapaz muito simpático me atendeu. Foi ali embalando as compras, perguntou o que eu tinha achado, enfim. Eu disse, tá bom os preços, né? Sabe o que ele me disse? Hoje não está muito bom. Algumas coisas subiram bastante, mas a tendência é cair de novo, porque agora eles vão ver que os outros mercados vão acompanhar eles e eles baixam de novo. Eu olhei para ele, eu digo, é mesmo, eu não tinha reparado, falei assim. Agradeci e saí, depois eu fiquei pensando. Essa frase ele não devia ter me dito. Ele foi mal treinado. Ele escutou essa frase, talvez, dos gestores, para caso alguém questionasse, porque eles já estão aumentando os preços. Porém, ele não filtrou a informação que é interna. Porque ele poderia ter me dito de outra maneira isso, que seria muito mais sutil e eu não teria me dado conta. Ele poderia ter me dito que tem dias que tem muito mais promoções, que algum dia da semana, né, sei lá, que nem tem os outros aí, dia da horta, algumas coisas do gênero, enfim, mas ele não podia ter dito a palavra hoje não está bom, mas eles vão baixar conforme os outros. Gente, isso é bom para a qualidade do marketing, do mercado? Não, claro que não. É péssimo. É péssimo. Então, assim, ele foi muito infeliz no comentário. Então, aonde que está a falha? Nele? Não, no gestor, né? No gestor dele. O gestor dele está falho. O gestor dele, para ele e para os demais, tinha que ter dado um treinamento e isso jamais devia ter sido dito. Então, mostrando que um erro do processo, que neste caso é nítido que é do gestor, o erro, né, tem o efeito dominó, né? Derrubou a primeira pecinha, cai tudo. Porque vocês sabem que se todos tiverem o mesmo discurso que aquele rapaz, que provável que não tenha, né? Porque aí seria muito azar do mercado, mas isso se propaga. Então, essas coisas, né, devem ser estancadas no processo. Outros modos aí, né, da gente ver a qualidade, as pessoas realmente batem no marketing que é caro, mas que entrega um produto de qualidade. Tu quer ver uma coisa que eu fico insatisfeito é no Big. Quando tu vai pagar o cartão, aí tu enfrenta a baita fila, né? Uhum. Quando não paga. Aí, acima de 3 mil, tu tem que pagar os 3 mil, entrar noutra fila para pagar o restante. Eu falei para a moça, eu vou pagar aqui e o restante eu não vou entrar, me recuso a entrar em fila.
Sim. Porque eu estou aqui, eu sou cliente, todos os meses eu pago, e não é justo eu entrar noutra fila para pagar. É só Para você, pagar não o pode ter estorno daquele valor. não pode pagar mais, passar mais 3 mil. Não. Registro os 3 mil, depois registro o restante. Qual é a dificuldade? Eu digo, tem que trabalhar. Aí eu evitei, né? Tava com a roupa de serviço, mas tenho que trabalhar, não tenho tempo na outra fila. A fila está muito grande, eu não tenho tempo e não vou entrar. Aí ela teve que parar a outra moça que estava atendendo, né? Para Para poder me ajudar. atender. Não, na outra caixa, na outra caixa. Sim. Mas qual é Mas o eu acho problema errado. disso, novamente? Gestão. Gestão. Já que eles não querem receber um valor alto, porque isso é tipo lotérica, né, seu Pedro? Existe aí uma Sim. legislação, né, para esse tipo de coisa, de não receber, né, acima de tanto, ou então faturas de bancos vizinhos, né, receber até X valor. Isso é uma regra aí dos bancos, não sei se é para não acumular já muito dinheiro ali no caixa naquele instante, não sei qual é o objetivo. Mas se funciona assim, deveria então ter uma fila específica para contemplar essas pessoas. Não existe a fila para pessoas com necessidades especiais, idosos, gestantes, pessoas com alguma, né, condicionante de saúde. Por quê? Existe uma fila para exceção, então deveria ter também para essa questão dos pagamentos. Isso é um problema, né, de estruturação, que é a nossa segunda fase do nosso processo de qualidade. Esse exemplo que o seu Pedro deu e que eu dei. O primeiro é o comprometimento. É aquele que a gente pega e faz as pessoas que estão na nossa volta trabalhando para a gente venderem o produto de maneira eficaz para a gente. E depois a gente estrutura. Como é que a gente estrutura? Planejamento, logística. Exato. A gente tem que descobrir um método, né, adequado para que a gente consiga ter um bom desenvolvimento da ideia, né? E também implementação, porque não adianta a gente ter aquilo no papel, olha, vai funcionar assim, né? Eu vou vender tantos produtos em uma semana, eu vou mandar para fora da cidade mais X produtos, né, toda sexta-feira. Não. Eu tenho que ter a ideia formada e a implementação da logística toda, né? Que aí sim eu consigo ter esse processo administrativo. Bom, com isso feito, eu tenho aí o êxito, né, da minha etapa aí sendo realizada. Qual seria a nossa próxima etapa? Eu já me comprometi, junto com vocês, de vender o produto. Eu já estruturei o produto, seja no campo das ideias, do projeto, do local, né, onde eu vou distribuir, enfim. O que mais eu preciso observar dentro desse processo? Transporte, né? Isso. Transporte, o senhor falou? Isso, transporte, produto. Isso. Então, a gente precisa entender assim, algumas perguntas que a gente pode fazer. Qual que é o sistema, né, que agrega aí o nosso processo principal? Bom, eu vou vender, né, fábrica de peças. O meu ramo vai ser montar peças aí, eixos mecânicos. Esse vai ser a minha atividade principal. Então, quais são os sistemas que agregam isso, né? A logística, a minha concessão aí da minha matéria-prima. Quais os processos, as atividades, os passos que eu preciso, né? Para que esses sistemas todos se relacionem, se correlacionem um com o outro. Para mim fabricar eixo mecânico, eu tenho que ter a minha matéria-prima, o meu insumo, os meus maquinários, os meus funcionários treinados para lidar com as máquinas, outros funcionários treinados para inspecionar as máquinas, outros treinados para fazer lá a verificação da peça, se ela saiu correta, que esse é o controle de qualidade da peça. E mais, né, o que a gente já sabe. Tudo aquilo que faz o processo funcionar. Escritório, enfim, né, até sair o meu serviço, o meu produto. Então, como é que isso tudo vai se conversar dentro do processo? Eu tenho isso já em mente? Como vai ser?
Quantas pessoas eu necessito para isso, né? Então, como que as atividades vão ser realizadas? Quem vai realizar? Quem vai supervisionar isso, né? Então, o que eu posso melhorar? Eu tenho uma estratégia, caso em algum momento do processo eu fique deficitário? Por exemplo, eu tenho aí que entregar, eu me comprometi dentro do meu processo de vender 2 toneladas de adubo. Só que eu sei que estão marcando greve de caminhoneiros para daqui 15 dias. Como eu vou fazer esse escoamento do meu produto? Eu tenho as pessoas certas que vão transportar isso? Como que vai ser? Vai ser por terra? É para o Brasil? É para fora? Isso tem que ser pensado em que momento? Sei no momento do pedido? Antes, né? Antes, né? Isso aí tem que ser pensado na análise do meu processo. Já tem que ter um plano B. já. Eu preciso de um plano B. Bom, eu não tenho como ir, né, por rodovia, eu vou por ferrovia. Eu vou mandar de modo, né, aéreo, vou mandar de modo marítimo, não sei, mas eu tenho que fazer. Estou abrindo um negócio, estamos em momento de pandemia. Bom, vou abrir uma loja aí, né, uma loja, uma casa de eventos. Vou abrir uma casa de eventos, vou fazer festa. Vou ter êxito nesse projeto nesse momento? Não. Não. Não, porque não pode. Vou ter êxito em fazer negócio, né, de material de consumo aí, de alimentação? Sim. Como salgadinhos, por exemplo? Não. Neste momento, não. Então, o nosso processo, ele precisa ser criado, o nosso negócio, no momento exato. Uma vez criado, ele precisa ser mantido. E ele só é mantido dentro de controle de qualidade. Se eu já estou no negócio depois que aconteceu a greve dos caminhoneiros, eu já vendi o meu produto, eu não vou devolver o dinheiro e nem dizer que não vou vender o produto. Eu já tenho o plano B de como eu vou entregar esse produto. Ou então eu já me preveni disso no contrato, que caso, né, ocorra greves, ocorra falta de combustível, né, que seja uma coisa em massa. Enfim, eu vou detalhar isso dentro do meu processo de controle, para que o meu cliente saiba que eu não estou procrastinando com ele, e sim, estou num momento que pertence às demais pessoas, né? Outra coisa que eu tenho que entender é o ponto forte e o ponto fraco aí do meu processo da organização. O que é isso? Por exemplo, aqui em Rio Grande, vou montar uma fábrica de adubo em Rio Grande. Qual é o meu ponto forte aqui em Rio Grande para isso? Exportação, né? De qualquer coisa, não precisava ser nem dessa. Correto ou não? Pertinho do porto, né? Então, vou fazer uma multinacional em Rio Grande. Eu tenho porto, eu tenho um bom calado, eu tenho outras empresas que gostam, né, de interagir umas com as outras para fazer projeto social, para atenuar impostos, para fazer benfeitorias para a cidade. Eu tenho o governo, né, como meu aliado, querendo trazer, isso pode ser um ponto forte. Isso é um modo da gente pesquisar de como a gente vai atuar naquilo que nos favorece. Tá, mas vamos agora ver pontos fracos. Puxa, mas pontos fracos em Rio Grande, sei lá, eu vou ficar bem instalado por ser Rio Grande, mas a minha fábrica não vai estar colada, né, ali na costa, né, do porto ali, não sei como é que chamaria, né? O navio que vai fazer a minha exportação não vai atracar na minha fábrica, eu vou ter que ter algum modo, né, algum pier para mim descarregar meu produto, talvez seja um ponto fraco, eu não tenho mão de obra suficiente, vou ter que trazer de fora.
Bom, mas mesmo assim, eu ter uma cidade portuária, né? Eu ter um governo querendo que eu venha, enfim, todos os outros pontos fortes se sobressaem aos fracos, o que eu vou fazer? Implantar a fábrica. Sinal de que o meu processo vai dar certo. Então, isso, né, seria um modo também da gente gerir a nossa organização, ainda dentro do contexto análise, né? Vejam que a análise ela é bem mais ampla que as outras, né? Que a gente viu até agora, porque o comprometimento era inculcar, né, aquilo na cabeça das pessoas. A estruturação também, né, era a gente definir como que seria para que as coisas, né, funcionassem. Capital de giro também, né? Muitas empresas pequenas caem às vezes por causa disso, né? Capital de giro pequeno aí não tem como. Isso que o Rodrigo falou é importante. Por exemplo, eu vejo muito isso. O que acontece? Às vezes, as empresas são pequenas demais. Ela poderia fazer uma obra de pequeno porte. E ela vai e quer fazer uma obra de médio porte. Aí chove. Aí adoeceu o funcionário, ficou afastado 15 dias por conta dele. Aí roubaram maquinário em algum lugar que ele está fazendo obra e assaltaram a obra, roubaram. Aí aconteceu um monte de desventuras. A licitação foi baixa. Exato. O que acontece com ele? Quando Deus dá muita sorte para ele, ele pelo menos empata. Mas na maioria das vezes ele perde. Perde uma vez, perde duas, acaba sendo algo praticável na empresa. E aí acaba falindo, né? Então, isso é aquilo que o Rodrigo falava, né? O capital também é algo que a gente tem que ter em mente. Eu tenho que pensar grande, mas eu tenho que ver se eu posso, nesse momento, pensar eu posso, mas se eu posso me estruturar grande. Para me estruturar grande, eu tenho que estar muito bem calçado com a questão financeira, né? Então, isso faz parte, né, daquilo que a gente pode chamar aí, qual é a proposta de futuro da empresa. Bom, hoje eu posso ter uma empresa aí pequena, com no máximo 100 funcionários. Bom, 100 funcionários, né, com a questão aí de segurança do trabalho, eu posso ter um técnico só, eu consigo enxugar algumas coisas, entende? Eu posso fazer alguns planos aí, né, de prevenção que é necessário, outros eu não sou ainda obrigado, eu tenho que ter uma CIPA, eu não tenho. Bom, tu consegue fazer algumas coisas do tipo, mas eu quero crescer. Eu não vou ficar com 100 funcionários. A minha visão de futuro diz que se eu trabalhar bem durante um ano, no segundo ano eu posso contratar mais 50 pessoas. Então, isso, né, é entender qual é a proposta de futuro da empresa. Então, aquilo que a gente comentou do local, de ser estratégico, né, que eu até brinquei aqui, né, não adianta a gente pensar em montar uma casa de eventos, porque nesse momento a lei não nos permite, né? Então, seria algo simplesmente para não nos dar lucro e ainda nos dar algum prejuízo, né? Caso alguma denúncia. Então, tudo isso tem que ser pensado. Está aí no campo da análise ainda, né? Bom, a fase do desenvolvimento, que seria? Seria o crescimento da fábrica. É o amadurecimento da empresa, né? Eu diria que é isso. Então, eu estou desenvolvendo a empresa, eu estou consolidando, né, meu plano de ideias, a minha gestão, tanto das pessoas quanto do processo, né? Mas o que eu preciso observar ainda? Eu estou me desenvolvendo. O que eu preciso de recurso para otimizar esse processo? Bom, eu noto que se eu fabricar, né, sei lá, 1000 eixos desse durante um mês, supondo, né? Eu preciso, vamos dizer, de 2 caminhões para fazer a entrega. Eu estou com potencial para fazer, em vez de 1000 por mês, 5000. E eu tenho que compre. Como é que eu posso otimizar esse processo se a transportadora que tem contrato comigo só me atende 2 vezes por mês, por exemplo?
Qual é a minha visão de futuro da minha empresa? Se eu comprar um caminhão, já que eu estava fabricando 1.000 eixos, e 1.000 eixos eu mantinha 50 pessoas, o meu lucro, né? A minha empresa funcionava. Se eu vou fabricar 5.000, já vendi, tenho como fazer, talvez eu possa investir na empresa. Então, isso é entender o que eu preciso ter de recurso, ou em caixa, ou para disponibilizar mensalmente, né, que não atrapalhe as contas que eu já tenho, né, as dívidas já geradas do processo de produção e de salário das pessoas. Isso eu otimizo o processo. É lucro para mim começar a ter o caminhão próprio? Depende, né? Vai ver o que é mais viável, né? Comprar ou trocar a transportadora. Exato, né? Depende, como o Rodrigo disse, mas isso cabe na minha visão de futuro. Daqui a pouco é um lucro para mim nesse momento. Posso usar o caminhão para outras coisas, para trazer a matéria-prima também que eu preciso. Pois é, eu digo, depende, isso aí também. Né? Então, depende. A atenção que tu vai ter que dar, isso aí é. Exatamente. Então, isso faz parte das perguntas que a gente vem mencionando aqui. O que eu preciso dispor, que me parece ser um prejuízo momentâneo, mas pode ser um lucro grande para o futuro, para que esse processo aconteça mais rápido? Quantas pessoas, quem são, né? Quem vão estar direta e indiretamente envolvido, e como que eu vou treinar essas pessoas? Porque, afinal de contas, pode parecer vantajoso pelo ponto de vista que eu estou agregando um valor na empresa. Estou pagando um caminhão parcelado e no final de um ano vai ser meu. É da empresa. Tá, mas o motorista é treinado? Vão me dar a garantia caso de avaria do produto, como a transportadora me dá? Como vai funcionar o seguro da carga? Eu já tenho a seguradora para fazer esse seguro? Vão me dar essa seguradora as mesmas condicionantes que uma empresa de transportes aí renomada, né, que transporta aí para a Yara Brasil, vamos supor, e outras tantas, para mim? Com as mesmas condições? Então, gente, aquilo que nem o Rodrigo disse, depende mesmo. Às vezes parece que por causa de aumentar nesse momento e resolve-se momentaneamente aquele escoamento da produção, né, como que um boom, muitas vezes pode ser prejudicial porque a gente perde em outros setores. Então, isso tudo tem que ser apontado, né, e pesquisado, amadurecido pelos gestores da empresa, né? Porque não é simplesmente aumentar o índice de escoamento, né, da produção e pronto. A gente tem que ver se todo o processo vai chegar redondo aonde? No nosso cliente, né? Bom, o que a gente precisa saber mais? Dos nossos itens de controle e de verificação. O que são os nossos itens de controle? Então, tudo aquilo, né, que a gente tem ali de referência, né? Então, a gente tem, por exemplo, para a confecção desse telefone, índices numéricos, né? Eu tenho índices desde a execução do projeto, como que ele é confeccionado na fábrica, né? Quantos dão avaria dentro do processo? A cada 100 telefones que eu faço, desse tamanho, um dá problema. Isso é histórico, por exemplo. Opa, se 2 deram problema, tem alguma coisa errada no meu processo. Eu tenho também, né, para distribuir esse telefone, além de tudo que envolve confeccionar ele, né, produzi-lo. Quantas pessoas compram? A estatística, né, de que eu vou vender toda aquela minha linha de produção e ainda ter mais clientes que queiram esse modelo. Quanto tempo esse modelo dura no mercado? O que me diz os índices? Em média, quanto tempo uma pessoa fica com um aparelho desse? Até substituir pelo seu sucessor ou pelo mais moderno. Então, isso ssão controles, né? São índices de comparação. O
que a gente tem em vários setores aí do processo. Então, em várias etapas, nós vamos ter índices diferentes. Então, o que, que seria? Dentro ainda desses índices de controle, nós vamos ter lá controle desde o fornecimento, quem nos fornece, depois o insumo, né, em si. O Rodrigo forneceu a matéria-prima, né? Depois eu vou ter o processo. Meu processo pode ser macro ou micro, depende do meu tamanho como empresa. Supondo que seja macro, eu tenho que ter, então, a partir deste processo, que é grande, como a fábrica de adubo, né, que é o cotidiano de vocês, vocês têm um processo macro de produção grande e também de escoamento grande, né? Não para nunca, até porque não tem como ficar nada parado dentro da fábrica. Tudo tem que sair praticamente na hora, no dia, né? Então, quais são meus controles que eu vou ter? Meus parâmetros. Bom, eu só continuo a produzir macro, este tipo de produto, se eu tiver o aceite dos meus clientes, por exemplo. Cliente requerendo produto, mais eu vou confeccionar ele, mais eu vou fabricar ele. Isso é um parâmetro de controle. Opa, não teve aceitação. Eu resolvi fazer uma formulação no adubo que julguei que ia otimizar, enfim, tá? Bom, tudo aquilo que parecia que ele seria ali para crescimento, né? Enfim, e menos tempo, digamos, de plantação, né? No campo, tudo bem. Isso foi eficaz, mas deu uma nova praga na plantação. Facilitou, ele foi um vetor para acontecer outras coisas. Opa! Eu continuo com esse processo ou eu revejo o processo? Eu revejo, né? Então, isso tudo são controles. O controle tem que estar sempre produto e cliente. Produto tem que estar bem, né? Sendo produzido praticamente igual sempre. E quando otimizado, né? Para melhor sempre, para ser superior ao que estava. E os clientes sempre satisfeitos. Não adianta eu tentar melhorar o produto e deixar o cliente insatisfeito. Onde é que a gente vê muito isso, gente? Esses produtos aí, né? Sabão em pó. O que a gente vê muito ali? O engana, né? Do cliente, porque eles diminuem a quantidade, botam ali bem pequeno, né? Que a embalagem tinha 500 gramas, vamos supor, meio quilo, que agora tem 410, mas manteve o preço. Alguns chegam, né? Alguns produtos chegam a dizer isso. Então, eu estou garantindo a qualidade do meu produto só na questão eficácia, mas não no tamanho, né? E nem sempre eu deixo todos os clientes, porque os que se dão conta não ficam satisfeitos. Então, quem é que são alguns exemplos aí dos nossos itens de controle? Então, alguns exemplos que a gente tem aí para controle, né? Quem são os nossos clientes? Eles são internos ou externos? Os resultados, né? Os resultados vão ser o parâmetro, né? Para ver os resultados vão ser o parâmetro, com certeza. O que acontece com isso? Por exemplo, nós fomos, durante um período, né? Nós tivemos a nossa carne barrada para países asiáticos, né? Lembram disso? Sim, a suína, principalmente. Isso, né? Nós tivemos aquela gripe aviária, né? Aqueles outros eventos aí que nós não éramos mais reconhecidos como país de confiança para exportação para esses países, como China, né, e tal. Para outros países, a gente continua exportando esse tipo de coisa? Sim. Sim. Por quê? Porque nós cumpríamos os padrões de qualidade deles. Eles esperavam menos da qualidade do produto. Então, nada foi impedimento.
por exemplo, há poucos dias veio a notícia que nós fomos, né, erradicados do sarampo, né? Lembram disso, dessa notícia? Acho que um mês e pouco. Isso é bom ou ruim? Muito bom. Isso é bom, né? Isso é bom, porque a gente está vendendo, né, pelo menos para esse quesito, né, que nós estamos bem, que nós estamos conseguindo fabricar, né, vacinas, enfim, né, coisas que nos imunizam e que estão eficazes, no entanto, que estatisticamente foi comprovado. Então, gente... Mas os números, né? Cada ano ia diminuindo, então o processo está certo, a vacinação. Ali na firma mesmo, os números são monitorados diariamente, né? Uma empresa que é prestadora de serviço, no caso, né? Ali a Tergasa não compra nem revende grão, só faz a logística, recebe, armazena e exporta, bota no navio. E aí os números é diariamente. Quantos caminhões descarregou, quantas toneladas botou no navio, todo dia aquele monitoramento. Todo dia. Tá mostrando o que está certo e o que está errado. O que está certo. Sim, então isso é o quê? Metrologia pura. Lembrem-se, metrologia tinha capacidade investigatória. Nós verificamos isso nas primeiras aulas, né? E nos davam estatística. Lembra que até com respeito a clima, né? Enfim, que os números, né? Que nem o Rodrigo disse. Quanto tempo ocorre esse evento? Quanto tempo ele ocorre assim? Há quanto tempo ele deixou de ocorrer assim porque foi otimizado? Então, é isso que a gente precisa entender. E no nosso processo de qualidade, do controle da qualidade, a gente faz isso verificando quem é as pessoas. Como o exemplo que eu dei para vocês, por exemplo, da exportação de carne. Quem são meus clientes? Bom, os meus clientes são brasileiros. Bom, se são brasileiros, eles já estão expostos ao meio. Não vai ter problema, desde que esteja, né, de acordo aí com outros parâmetros de saúde. Bom, eles são externos, mas externos quem? São externos uruguaios, que estão aqui do nosso lado, principalmente aqui em Rio Grande, vamos supor, né, são fronteira com a gente? Ou são externos lá do outro lado do mundo? Ah, bom, se eles são externos lá, o que eles esperam do nosso produto? Eles não querem o nosso produto assim, ou eles querem muito o nosso produto assim. Então, como que a gente vai poder medir esses controles? Quando a gente atende a necessidade do nosso cliente. Como é que a gente atende a necessidade do nosso cliente? Eles têm que estar satisfeitos. Eles têm que gostar da embalagem do produto, eles têm que abrir a embalagem do produto e receber aquilo que eles esperam. Eles têm que ficar contentes, ou então ter um marketing muito bom, né? Muito bom. Porque senão a gente fica com aquela ideia de que foi lesado, né? Outra questão é o item do controle de custo, né? Então, uma planilha de custo para cada produto. Qual o custo unitário do produto? Então, se eu sou uma rede aí de supermercado, eu não posso ter um padrão médio de preço, não. Se eu vendo bolachas, eu vendo vários tipos. Eu vendo a bolachinha água e sal, a creme cracker, a bolachinha redondinha, aquela estilo Maria, né, que é conhecida. Eu vendo o biscoito recheado, mas o biscoito recheado, aquele que chamamos de bolachinha recheada, né, redondinha. Vendo o biscoito recheado tipo wafer, uma outra marca. Vendo cookies. Tudo isso são, na síntese, biscoito, bolacha. Eu posso ter uma planilha só para equiparar todos? Não. Eu tenho que ter parâmetros, né? Ou então, se eu vendo bolachinha recheada, né? Dessas redondinhas. Se eu vender uma marca de renome e se eu vender uma marca secundária, como que eu vou conseguir alavancar essa marca secundária? Para tentar vendê-la, né? Não ficar com estoque muito da que supostamente seria a mais inferior. É tentar equiparar o produto, né? E fazer deles concorrentes bons. Não é isso que a gente vê? É isso que as empresas fazem, né? Quando querem botar aquele produto no mercado, porque às vezes é vantajoso para a gente como comerciante, né? Como empresário.
Quero vender da outra, praticamente pelo preço da top de linha. Por quê? Porque a outra eu compro com um custo muito baixo, eu ganho mais. Se eu conseguir provar para os meus clientes que aquilo é bom de fato. Então, é isso que a gente vai fazer. Controle de entrega, né? A gente já falou bastante sobre isso, a gente tem que entender qual é a porcentagem, né, que eu vou ter de entrega fora do prazo. Aquilo que eu falava para vocês. Bom, eu vendi 2 toneladas, né? Mas agora ocorreu um problema, né? Com as rodovias, eu não tenho como sair, eu não tenho como escoar. Eu me precavi disso? Eu me precavi para pagar uma multa contratual por atraso, por exemplo, da entrega do produto? Não, sim. Como que está isso, né? Então, são questões que a gente tem que ter sempre o plano B, né? Quem é empresário tem que ter esse plano B. E aí, montar as tabelas, né? Então, o que a gente pode dizer com isso? Que a gente, primeiramente, tem que ter ideia do que é uma necessidade e um desejo. Vamos pensar, por exemplo, no exemplo que vocês têm lá na apostila. Uma viagem boa. Eu vou daqui a Montevidéu, no Uruguai. Ah, não, porque eu não vou viajar perto, né? Quero viajar legal. Eu quero uma viagem boa. O que eu preciso para ter uma viagem boa? Conforto. Conforto, segurança. Dinheiro. Dinheiro. Principal, né? Principal, né? Tudo mas eu estou falando, o dinheiro, eu não estou preocupada, porque eu sou empresária. Se o seu Pedro não tiver como... Então, eu tenho. Se o seu Pedro não tiver como me pagar para ir na viagem, ele não vai. O Rodrigo vai com a família dele, porque aí eu vou vender a passagem para ele, que diz que vai pagar. É assim que funciona a cabeça do comerciante, correto? Do empresário. Assim que nós temos que focar na gestão da qualidade quando a gente quer vender um produto. Então, eu quero vender para vocês uma boa viagem. Então, eu vou dizer para vocês que a viagem de ônibus, né, no ônibus leito, ela tem um custo acessível, né? O seu Pedro vai ir, não vai achar caro, vai levar a família e ele vai ter segurança. Como é que eu vou provar isso para ele? Vou dizer, olha, seu Pedro, nós temos essa empresa consolidada, sei lá, há 10 anos, tá? Eu tenho uma frota de ônibus, né, que circulam aí todo o país e fazem essas viagens aqui, né, para o nosso Mercosul, enfim. Nunca tivemos nenhum acidente em 10 anos. A empresa B, do Rodrigo, por exemplo, em 10 anos ela já teve 2 acidentes. Qual é a empresa mais segura? A minha. Essa. Pelo prisma segurança de tráfego, eu vendi a viagem para o seu Pedro. Mas, se eu disser, por exemplo, eu nunca tive acidentes nesses 10 anos, a empresa B teve. Porém, eu já tive que substituir um ônibus 3 vezes durante 10 anos. A empresa B, não. O seu Pedro já ficou confuso agora. Ele já não sabe mais se viaja com a empresa A ou com a empresa B. Porque no quesito segurança, ele está inseguro de qualquer maneira. Ele não sofreu um acidente com a família, mas ele está na beira da estrada, num país desconhecido, esperando socorro. E hoje em dia tem bastante essas pesquisas, né, Vivi? Essas páginas, né? Que as pessoas dão aquelas avaliações, né? Isso aí conta Por muito. isso que é muito importante. Coisa, tu vai direto ali, já vê, né, as avaliações de quem foi. Exato. Porque um problema mecânico tu pode ter, mas eu tenho que te vender, por exemplo, olha, Rodrigo, eu não estou livre de ter problema mecânico, mas caso ocorra de o meu veículo estragar na fronteira, eu tenho um seguro que promete estar lá em menos de 1 hora. É um suporte rápido, né? Para socorrer os meus passageiros.
tu vai pensar, poxa, esse seguro que vai me socorrer em menos de 1 hora, poxa, 1 hora é um tempo razoável. Tu compra a viagem. E tu te sente seguro comprando a viagem, mesmo sabendo que pode ter. Outro quesito, né, no fator segurança é a higiene, né? A questão aí do segurança ergonômica, né? Eu não posso querer vender uma viagem para fora, né? Para um local, por exemplo, o exemplo que eu dei foi Montevidéu, né? Eu vou andar 800 quilômetros daqui. Eu não posso vender como se eu estivesse andando nesse ônibus que a gente vai para as empresas de manhã para trabalhar. Tu não aguenta ergonomicamente, não é seguro, não é confortável para o usuário. Então, não tem como. Então, outra questão, né, que eu posso vender dentro das necessidades das pessoas, o conforto. Temperatura, tem ar-condicionado? Não tem. A poltrona vibra. Qual é o nível de ruído, né, do motor? Eu tenho acesso direto ao motorista? Eu tenho privacidade, né, para ligar ali meu fone, enfim. Como que funciona isso? Então, isso as pessoas primam, né? Os atrasos. Como é os atrasos? Como é a organização dessa empresa? Ele já esqueceu alguém no destino? Já foi viajar daqui esquecendo alguém? Ele tem o número de todas as pessoas? Ele carrega menores? Enfim. Então, isso tudo, né, são parâmetros, né, são itens que a gente tem aí de controle, que é justamente para a gente entender como que está o nosso gerenciamento. Gente, são 8:55. Amanhã a gente vai terminar esse assunto? Ou vocês vão até as 9 e a gente termina? Pode ser? Então tá. Pode ser, pode Bom, ser. Pode ser, né? Porque aí a gente já entra no nosso assunto novo amanhã sem isso. Bom, a questão dos itens de verificação, que nós já falamos, são índices, né, que vão ser os parâmetros numéricos que a gente vai ter, que a gente já disse. Então, tudo aquilo que eu falei agora com respeito à viagem, por exemplo, quem é que vai me dar o parâmetro? Os números, né? Poxa, eu tive 10 acidentes em 5 anos, é muito ruim viajar comigo. Não tem como viajar comigo. Ou então, por exemplo, as pessoas que viajam comigo reclamam que têm disposições, vertigens na viagem. Tá, mas por que isso? Porque só na viagem dela que ela se sente assim? Trepidação? Quantas pessoas, né, tiveram isso? É má qualidade do ônibus? Enfim, ela atrasa? Então, isso são os nossos itens de verificação. Eles vão estar novamente saindo, né, do fim do nosso processo. Quando nós entregamos esse produto para o cliente, a gente já tem que ter esta verificação, essa planilha, digamos assim, pronta para poder vender o produto. Isso a gente vê muito, né, na questão de escolas, por exemplo. Como é que uma escola vende, né? Depois. Oi? Olá, Douglas. Ah. Não, desculpa, tá falando com a minha filha aqui, desculpa. Tá bom, eu achei que fosse aqui. Gente, a gente tem essa questão, né, de venda do produto, de verificação antes da venda do produto. Um exemplo que eu tenho para dar para vocês são as escolas, né? Quando elas querem vender uma matrícula, né, para o teu filho, o que elas te mostram? Antes de tu ter botado o teu filho lá. Elas apresentam os dados, né, os índices. Elas chegam para ti no último ano. 15 alunos nossos entraram para a FURG. Desses 15, 3 para medicina. 2 para direito. E assim vai. Ou então, se eles não querem ser tão, né, para dizer os cursos, mas eles dizem isso. O que te leva na cabeça?
Vou investir agora e não vou pagar o curso para graduar depois. Eu aumento a chance do meu filho. Não é isso que a gente pensa? Sim. Então, quer dizer, tu não testou o produto, tu não sabe se é bom ou ruim mesmo, mas tu investe nele, e investe pesado. Por quê? Porque o marketing e a comprovação, que é mais importante ainda, né? Porque eles mandam tu pesquisar e eles comprovam. Algumas escolas até põem a faixa, né? Tu entra ali, tu tem a faixa, assim, com o retrato dos alunos, enfim, né? Comprovando que não tem como não ser verdade. Então, isso é um modo de vender sem nem ter o cliente comprovado se é bom ou não. Então, as decisões que a gente vai ter que ter para gerenciar todo esse processo. Qualidade, que a gente já falou, né? Então, é ter a concepção aí, né, do controle de tudo que é característica que a gente precisa para aquele produto. O processo, então, como que eu vou produzir as instalações, os meus equipamentos. A capacidade, aquele exemplo que eu citei, né? Agora eu sou capaz de produzir 1.000 eixos. Daqui 6 meses eu posso produzir 5.000. Eu tenho visão para isso e eu estou me preparando para isso. Então, estoque, né? O que eu vou produzir, eu posso ter estoque? Ora, se eu vou fazer peças, por exemplo, até posso ter uma margem para estoque. Se eu vou ter roupas, eu posso ter um estoque. Eu não preciso pôr fora a minha coleção de verão só porque chegou o inverno. Eu fico com estoque e no fim do inverno eu consigo ainda vender as peças com 75%. Ainda estou no lucro. Então, isso, né, é saber gerenciar. Mas, por exemplo, na indústria alimentícia, eu posso ter estoque? Vou vender cachorro-quente. Eu posso estocar cachorro-quente? Não. Então, eu tenho que comprar exatamente meu insumo na proporção que eu vou vender. Então, eu tenho que conhecer muito bem o meu mercado. E a força de trabalho que eu vou ter, né? Que é a qualificação das pessoas, principalmente, né? Não adianta eu ter aí um bom maquinário se eu não souber operar a máquina. Adianta eu ter lá controladores, enfim, se as pessoas que estão ali, sem treinamento, não sabem nem verificar do que se trata aquilo. Não diferenciam, né? Isso de outros equipamentos. Então, está aí, né? Os nossos parâmetros aí dos nossos controles de qualidade. Bom, depois nós temos os padrões de desempenho, né? Que a gente tem que entender. Como é que a gente vai entender o padrão de desempenho? Nós vamos ter lá em mente, né, os nossos objetivos. Estou abrindo a empresa hoje. Em 5 anos eu quero chegar onde? Bom, então o meu crescimento vai ser levado em conta, a minha rentabilidade, né? A participação que eu tenho de mercado, né? A produtividade vai acompanhar esse crescimento que eu pretendo ter em 5 anos. Bom, para mim crescer assim, eu tenho que aumentar a produção. Para aumentar a produção, eu tenho que ter mais máquinas, mais funcionários, enfim. Mas tudo isso eu vou conseguir com a mesma qualidade? Eu posso ter condições de comprar as máquinas, eu posso ter condições de ampliar a fábrica, mas talvez eu não tenha mão de obra capacitada. É o exemplo que a gente falou do caminhão. Às vezes, eu consigo aquele momento ali, né, ter como, né, dispor tempo, dispor dinheiro, né, para aumentar aquele patrimônio, né, e transformar meu capital naquilo. Mas as coisas que vão me implicar não vai valer a pena, porque eu não vou ter como treinar, eu não vou ter como, né, assegurar o restante do processo. Então, isso tem que estar dentro dos nossos objetivos. O nosso objetivo, né, dentro da qualidade, dentro da gestão da qualidade, é crescimento. Né? Crescimento como gestores, né? Não só para vender o produto, mas para fazer todo o processo funcionar sem as pessoas, né, entrarem aí em nenhum colapso, né?
dentro desse processo. Bom, amanhã nós continuamos então, tá bem? Não é à toa que eles estão pedindo técnico, né? A qualificar o pessoal até para liberar mais facilidade no ISO, né? Exato, né? Porque o que acontece, né, seu Pedro? Antigamente não havia essa preocupação. As pessoas aprendiam um trabalho como? Indo trabalhar, né? Não raro a gente escuta ainda hoje, né? Eu faço isso há 20 anos. Eu fiz isso a vida inteira e sempre deu certo, não é isso que a gente escuta? É isso, né? Então, mostrando que muitas vezes fazer 20 anos, mas fazer errado é problema. E não é isso que a gente quer. Então, as empresas preferem o quê? Qualificar o funcionário, pagar cursos, né, de qualificação, porque ele crescendo intelectualmente, né, isso vai implicar em coisas boas dentro do processo de produção da empresa. Até porque numa visita, numa auditoria, né, a pessoa mais rebuscada no que vai dizer, como o exemplo que eu dei do supermercado hoje para vocês, né? Numa auditoria, aquilo é inviável, né? Aquilo vende mal o produto. Então, hoje em dia, se requer técnicos justamente por isso, né? Para que as pessoas unam a prática que elas têm à ideia, né, do método, a metodologia aí do que está sendo realmente ensinado, né? Porque aquilo que é empírico a gente não pode fugir, né? Ok? Ok. Então, até amanhã para todos. Até amanhã, então. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.